Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero louvar e bendizer o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Podemos falar um pouquinho da palavra do Senhor, falar aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Eu espero que você esteja bem neste momento. E se você não estiver tão bem assim, se você estiver passando por alguma luta, alguma aflição, que você possa crer que lá na frente a vitória vai chegar. Porque se o nosso Deus está no controle das nossas vidas, nós passamos por lutas, nós passamos por aflição, mas Ele tem vitória para nos entregar. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. E eu já quero deixar uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, o versículo 49 diz: Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Essa palavra nos diz que Jesus subiu para Jerusalém juntamente com os seus pais terrenos, José e Maria. Todos os anos a Bíblia diz que eles subiam para o templo para celebrar a festa da Páscoa, porque era lei ali entre os judeus participarem da festa da Páscoa, dos tabernáculos e de Pentecostes. E dessa vez Jesus ele havia completado 12 anos e ele sobe com os seus pais para celebrar a Páscoa. E nós vamos entender que quando termina tudo ali, quando termina toda a celebração, os pais de Jesus voltam para casa. E juntamente com outras pessoas, no meio dos amigos, dos parentes, eles acabam não percebendo, que Jesus não estava ali no meio deles. E eles vão andando, creio que vão conversando sobre tudo que aconteceu, vão distraídos, e quando eles percebem que Jesus não está indo com eles, não está voltando para casa com eles, eles já tinham caminhado muito tempo, durante um dia inteiro, já estavam a uma longa distância, e eles, vão de um lado do outro, e aí ficam ali aflitos por Jesus não estar no meio deles, porque nós sabemos que eles eram pais terrenos, como a gente se preocupa, por mais que eles sabiam que Jesus era uma criança diferente, mesmo assim eles se preocupavam, porque Jesus tinha apenas 11 anos de idade, 12 anos, E então eles voltam, eles fazem o caminho de volta para Jerusalém, para procurar a Jesus. E quando eles chegam em Jerusalém, nós vamos entender que eles vão para muitos lugares, eles procuram de um lado para o outro, e vai daqui e aflitos e preocupados, até que eles entram no templo. E eles dão de cara com Jesus. Jesus estava onde? Estava no meio dos mestres, aqueles que eram entendidos da lei, aqueles que ensinavam, agora estavam ali ouvindo a Jesus. Jesus estava no meio deles, dando respostas, respostas que não tinha como uma criança de 12 anos já ter todas aquelas respostas, respondendo àqueles que eram doutores na lei. E os pais ali ficam, a Bíblia diz que eles ficam perplexos ao ver aquilo, porque eles não esperavam por aquilo, Eles esperavam por qualquer coisa, menos por aquilo. Ficaram surpresos quando viram Jesus. E a Bíblia diz que Maria diz: por que você fez isso conosco? Ficou aqui, nos deixou aflitos desse jeito, preocupados. E Jesus dá uma resposta para ela, ele fala: por que vocês estão assim? Por que vocês estavam me procurando? Acaso vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui cuidando das coisas do Pai? Porque Jesus, para ele, os seus pais, José e Maria, já tinham entendimento, daquilo que ele tinha que fazer, da sua missão. Eles não precisavam ficar tão preocupados assim, Já deviam saber onde é que ele estava, deviam ter
ter ali entendimento de onde é que ele estava, que ele não estaria em nenhum outro lugar, mas estaria ali na casa do Pai, cuidando das coisas do Pai, né? Já cumprindo a missão que o Pai tinha entregado a ele. Ele já tinha, né, a lei ali, as palavras da lei, já tinha tudo guardado dentro dele com 12 anos de idade. Apesar de que Jesus, ele começou ali o seu ministério aos 30 anos, mas desde cedo, desde novinho, né, ele já se, né, se ocupava com as coisas de Deus. Mas seus pais não tinham esse entendimento, né? Eles tratavam Jesus como uma criança normal, apesar de que sabiam que Jesus era diferente. Jesus era santo, né? Em tudo dava para ver que ele era diferente, mas eles, como sendo, né, humanos, eles tinham Jesus como uma criança assim, normal. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus volta com eles para Jerusalém. E mesmo os pais dele eles sabendo que os pais eram terrenos, né, que ele era filho de Deus e Jesus ele era Deus também. A Bíblia diz que ele era 100% homem e 100% Deus. Mas mesmo assim a Bíblia diz que ele obedecia, né? Era obediente aos seus pais terrenos. Ele não queria ser maior que os seus pais, porque ele poderia, né, falar: eu não tenho que obedecer a vocês são simples mortais, Não, ele era obediente aos seus pais, porque ele sabia que era assim que tinha que ser. Obediente aos pais terrenos e obediente ao Pai Celestial, que era Deus, né? Ele fazia as duas coisas, fazia o que era certo. Assim, é um exemplo para nós sermos obedientes a Deus e aos nossos pais terrenos, procurar fazer aquilo que nós pudermos, procurar honrar, né, da forma que nós pudermos, tanto a um quanto a outro. Claro que Deus vem em primeiro lugar, que é o nosso Pai Celestial. Nós temos que colocar Deus sempre em primeiro lugar, priorizar a Deus, né? E depois aos outros. Mas nós não adianta nós tratarmos bem a um e não tratarmos o outro. Muitas vezes as pessoas tratam bem os seus pais terrenos, né? Honram os pais terrenos, mas deixam a Deus de lado. Nós não podemos. Deus tem que estar em primeiro plano, né? Temos que ser obedientes tanto a um quanto ao outro, mas Deus é em primeiro lugar. Assim Jesus levava a sua vida, obedecendo tanto a Deus quanto a José e Maria, que eram os pais terrenos dele aqui. E ele voltou para casa com eles. A Bíblia diz que Maria não entendia aquela situação, ela não chegava ao entendimento dela, né? Era algo maior, né? Aquela situação, Jesus ali ensinando os mestres da lei, né? Nossa, é uma coisa, né? Mas mesmo não entendendo, ela guardava todas aquelas coisas, aquelas palavras, ela guardava tudo aquilo no coração dela. Assim como nós temos que guardar as palavras do Senhor, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós ouvimos, mesmo que nós não entendemos muitas coisas, né? Que fogem muitas vezes ao nosso entendimento, mas guardar para nós, né? Levar conosco todas as situações, assim como Maria fazia. E ter obediência, que é o que chama a atenção, era a obediência de Jesus, mesmo sendo quem ele era, mas ele seguia obediente, crescendo ali, né, embaixo de obediência e cumprindo a missão que Deus lhe confiou. É isso que eu queria dizer, é essa palavra que eu tenho para mim e para você, e que você possa guardar essa palavra no teu coração, né, que você possa procurar, né, fazer de acordo com essa palavra, por mais dificuldade que nós tenhamos, porque nós somos falhos, né? Nós somos cheios de erro, nós somos humanos, mas aquilo que nós pudermos fazer, aquilo que estiver ao nosso alcance, procurar fazer, procurar imitar Jesus, pelo menos um pouquinho, né? Da forma que nós pudermos, não sairmos fora da palavra, mas procurar obedecer a essa palavra,
pegar esse exemplo de Jesus para as nossas vidas. É isso que eu tenho para mim e para você, que você possa ser grandemente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus.